E aí, pessoal, tudo jóia? Vamos lá para a nossa sexta parte aqui do nosso treinamento aqui sobre Web Components. No vídeo passado a gente viu um pouco sobre eventos, como lançar eventos customizados, como escutar eventos customizados. E aí hoje a gente vai ver a última especificação que está debaixo do guarda-chuva da Web Components, que é que são os módulos JavaScript, né? Ou ES Modules. Então a gente vai ver como usar essa funcionalidade aqui. Isso é algo relativamente novo, como eu falei lá na primeira aula, algo que a gente precisava de bibliotecas de terceiro para ter, e agora a gente consegue acessar aqui nativamente em quase todos os navegadores, se não todos, certo? A gente vai ver também como customizar um elemento built-in ou elemento já existente aí do HTML. Então vai ser bem bacana. Segura aí que vai ser bem interessante essa aula, beleza? Antes de começar então, as solicitações aí de costume, né? Pedir para você já deixar o like no vídeo. Se não for inscrito no canal, aproveita agora esse momentinho aí, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificação. A gente tem vídeo aqui toda semana. Tem várias outros vídeos e playlists aí dentro do canal que você pode conferir. Vou deixar aí no card aí também o link para as outras aulas dessa playlist aqui do Web Components, para você maratonar aí se quiser ver as outras aulas, se ainda não viu. Certo? E compartilhe aí o canal com seus amigos, apresenta aí o nosso conteúdo para outras pessoas, para que a gente consiga crescer e ser relevante aqui no YouTube, beleza? Show! Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Eu vou criar aqui um outro projeto, vou chamar aqui de Custom, que a gente vai criar elementos customizados. A gente vai até aqui a gente criou elementos genéricos, todos com base lá no HTML Element, certo? Isso, isso é o natural, claro. Você consegue fazer várias customizações ali, criar um componente bem diferenciado. Porém, em algumas situações é interessante usar essa funcionalidade que a gente vai ver hoje para reaproveitar algumas coisas que já tem padrão ali no HTML, certo? Então vamos lá, vou criar aqui como de costume a página inicial, vou criar aqui o nosso templatezinho, chamar aqui de built-in custom elements, colocar aqui um parágrafo só para a gente saber que é como estender os elementos padrão do HTML. Criar aqui. Se eu já colocar aqui no live, para a gente não perder tempo, colocar aqui. Pronto, já está aparecendo. Só. Pronto. Fechar isso aqui. Agora eu vou começar a criar o nosso primeiro componente. Como eu falei, a gente vai estender agora os elementos do HTML. A gente vai criar um componente aqui bem simples, baseado no link, certo? Então a gente tem o link, né? Então, por exemplo, se eu criar aqui um link tradicional, colocar aqui um site, por exemplo, globo.com,
E aí, se eu colocar aqui o endereço, né? Google não, né? Globo.com, né? Vou colocar Google mesmo, porque acho que carrega mais rápido e vai que apareça alguma coisa comprometedora aí no site da Globo, né? Então, melhor não confiar muito. Então, aqui é um link normal. Se eu clicar aqui, ele vai para o site do Google, certo? Então, eu vou voltar. Qual é a ideia? A gente vai tentar criar um custom element a partir desse link. E aí ele vai ter uma funcionalidade escrita pela gente, né? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui o arquivo para o nosso módulo. Eu vou chamar aqui de custom não, confirm link. Por quê? Eu quero criar um link, um link que aí quando a gente clicar, ele vai perguntar se a gente quer seguir para o link ou não, certo? Basicamente isso. E aí a gente vai ver como usar o módulo JavaScript aqui, certo? A gente estava acostumando a escrever a nossa classe aqui de custom element desse jeito, né? A gente criava aqui uma classe, então aqui confirm link extends. Aqui a gente estava estendendo o HTML element. Só que agora a gente vai estender um elemento que já existe. Então, no caso do link, é o anchor element. Esse cara aqui. Então, a gente vai estender dele, certo? Vou criar aqui o construtor. Vou chamar aqui o super. E pronto. Aqui é a nossa classe de custom element. Agora é o seguinte. Ao invés de eu definir aqui o custom element, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou dizer que essa minha classe, ela é um módulo. E aí eu posso usar esse módulo em outros locais do meu programa, certo? Então eu vou exportar essa classe. Vou usar aqui o export default. O export default, você pode colocar qualquer nome da classe. Se eu der só o export, eu vou ter que usar esse nome. Então fica a sua escolha, certo? Não vou explicar todos os detalhes do ECMAScript Modules, mas é basicamente isso. Então, criei aqui a classe. Agora eu quero usar essa classe aqui. Eu quero usar aquele Web Component, certo? Antes de fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um arquivo chamado index.js. Esse arquivo, ele vai fazer uso dos meus componentes. É como se fosse ali o índice da minha página mesmo, o índice dos meus componentes. E aí, como que eu vou fazer aqui? Eu vou importar, usando a sintaxe aí do ECMAScript, aquela minha classe. Então, vou chamar aqui de confirm link. E aí eu vou importar aqui. Um detalhe é que se você já programou, sei lá, com React, Angular, esses frameworks, normalmente você não precisa colocar a extensão. Mas aqui você precisa, certo? Então a extensão é obrigatória. Aí então eu vou definir aqui o meu custom element. Eu vou definir, vou chamar esse cara aqui de confirm link. Vou passar aqui a classe. E aí tem um terceiro atributo aqui que a gente não estava usando, que nesse caso a gente vai precisar informar, que é o extend. O extend, ele recebe um atributo que eu estou dizendo que esse meu componente, ele herda, né? Ele herda os comportamentos padrão ali. No caso, é a tag que a gente usa lá no HTML. Você só precisa prestar atenção porque às vezes
tem algumas classes aqui que elas representam mais de um elemento. Então, quando você for estender aqui, você precisa apontar para o correto. Então, no caso, a gente está usando o Anchor Element. Então, aqui vai ser o que? O A. Certo? É como se fosse o conteúdo da tag. Só que sem o maior e menor, certo? Pronto. Dessa forma aqui, eu estou estendendo essa... Eu estou dizendo que esse meu componente estende o A. Qual é a vantagem disso aqui? A vantagem é que agora eu vou herdar todos os comportamentos, atributos, propriedades que o link A ele possui, certo? Então, dessa forma, eu não vou precisar escrever tanto código no meu Web Component, porque ele já vai herdar lá do meu A, certo? Então, vamos ver lá como que isso funciona. Agora, para usar, eu importei aqui, defini que ele é o confirm link. Agora eu quero usar, certo? Diferente do uso padrão lá do Web Component, onde a gente colocava aqui confirm link par. Quando a gente estende um elemento, a gente não vai usar dessa forma, certo? O uso ele é um pouco diferente. A gente vai usar diretamente na tag. Então eu vou vir aqui e vou dizer que esse A ele é esse. Aí aqui eu vou colocar o meu elemento customizado, certo? Então dessa forma aqui eu consigo usar esse meu elemento aqui, ó. E aí quando eu salvar aqui, só acho que eu coloquei o nome errado aqui, peraí. Pronto. E aqui, pra gente não errar. Pronto. Agora, se eu vier aqui, esse elemento, ele já é o padrão, certo? Então, ele já está aqui com o confirm link, certo? Que é o meu Web Component. Porém, ele está ainda com o comportamento padrão, né? Se eu clicar aqui, ele vai lá direto para o Google. Então, é isso que a gente vai mudar agora. Então, a gente vai vir aqui na classe do componente e a gente vai modificar esse comportamento. Qual é a minha ideia? A minha ideia é, quando eu clicar aqui no link, ele perguntar se eu quero seguir para o link ou não, né? Se eu disser que sim, ele vai para o link. Se eu disser que cancela, ele permanece na página. Então a gente vai fazer isso agora. E para fazer isso, vai ser bem simples. Eu vou pegar aqui e vou adicionar um evento. A gente aprendeu como adicionar eventos. Qual é o evento que eu quero adicionar? Bom, é o evento de clique, né? Quando eu clicar no link, eu quero mudar o comportamento. Então eu vou vir aqui, vou dizer que o evento de clique, eu quero capturar o evento. Certo? Eu quero tratar, na verdade, né? Estou escutando e aí eu vou tratar aquele evento. E aí eu posso colocar, por exemplo, aqui um alerta, né? Clicou no link, só para a gente saber se ele está mudando o comportamento. Clique, aqui está ok, confirm, certo. Bom, então vamos ver se agora mudou alguma coisa. Quando eu clicar aqui, ó, na verdade ainda não mudou nada. Por quê? O que que acontece? Quando eu clico aqui nesse link, o comportamento padrão é ele seguir logo pro pro link de destino. Então a gente precisa fazer alguma coisa aqui para impedir esse comportamento padrão. Então, para isso a gente vai pegar aqui o evento, certo? A gente vai pegar o evento e agora a gente vai dizer o seguinte, vai dizer que o evento ele vai dar um prevent default. O que é esse prevent default? É
eu estou dizendo que eu não quero mais o comportamento padrão daquele evento. Que é o quê? Que é ir para o link, certo? Então agora eu quero que ele não vá. Então, se eu voltar aqui para o navegador, certo? Ele está lá meu link, ó, ainda está apontando lá para o Google. Só que aí se eu apertar agora, ó, ele ainda vai. Estranho. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Aqui tá certo. Vou fazer o seguinte, vou perguntar, vou colocar o alerta aqui antes, né? Ver se ele vai mostrar o alerta. Clicou. Salvei aqui. Tô no local certo? Tô. Vou clicar aqui no ar. E ele continua indo. Extends. Posso ter errado aqui alguma letra. Aqui tá. Confirme link. Aqui a classe. Construtor. Super. Clique. Deixa eu colocar aqui um console. Clicou. Lá no HTML. Ah, já sei. Olha só. A gente está usando aqui o link, mas não está importando a classe, né? Aí fica difícil. Então vamos lá. Sem usar a classe, é impossível ele saber qual é o meu web component, né? Aqui eu só preciso, o bom de eu usar o ES Module é que eu só preciso importar o index. Por quê? Porque o index importa o meu confirm link aqui. E aí, na hora, ele vai saber carregar o que precisa ser carregado. Certo? Vou tirar aqui, porque agora tenho certeza que vai funcionar. Pronto, então, confirm link. Agora sim, eu estou importando, né? Detalhe. Pronto. Então, agora, se eu salvar, ele já deu um erro aqui. Não pode usar import fora do módulo. O que que eu estou usando fora do módulo aqui? Estou usando. Ah, já sei. Pronto. Outro detalhe. Para você usar o módulo dessa forma, usando o import, como a gente está usando aqui, é preciso passar um tipo aqui para o script. Porque o padrão, ele não usa o módulo, ele usa o JavaScript tradicional. Então, para isso, eu vou passar aqui um type e vou dizer que é do tipo módulo, certo? Agora, dessa forma, observe que saiu o erro. E aí ele está carregando esse arquivo aqui como sendo um módulo JavaScript. Então ele vai entender esses imports, certo? Vai fazer toda a linkagem. Pronto, agora eu vou voltar aqui, vamos ver se mudou o comportamento agora. Quando eu clicar, não é para ele ir para lugar nenhum, de fato. Ó. Então ele não está indo para lugar nenhum. Pronto, então agora eu já sei como parar um evento de seguir o fluxo normal lá dele. Então eu vou mudar para fazer o que a gente gostaria, né? Que é o seguinte. Se aí eu vou usar aqui um confirm, aqui um confirm. Chique. Vou dizer, tem certeza que deseja seguir o link? Se o usuário disser, ou seja, que eu estou negando, né? O confirm ele retorna um booleano. Se vier true é porque eu disse ok. Se vier falso é porque eu apertei qualquer outra coisa. Então, se vier falso, eu não vou fazer nada. Eu vou permanecer na página. Posso até colocar um logzinho aqui, ó. Para dizer, sei lá, você desistiu de visitar o link.
Por exemplo, poderia colocar um contador, sei lá, quantas vezes a pessoa clicou e... Enfim, é sua criatividade. Pronto, agora eu vou vir aqui, ó, vou apertar. Se eu apertar aqui cancelar, note que ele apareceu, né, o confirme. Se eu apertar cancelar, ele vai exibir a mensagem aqui e vai permanecer na página. Ó, você desistiu de visitar o link. Se eu apertar OK, ele vai visitar o link, certo? Bem tranquilinho, né? Então, é dessa forma que a gente cria, estende um elemento padrão do HTML e também usa ele como um módulo, usando dessa forma aqui, certo? Vamos fazer outro para a gente pegar prática, certo? Vou criar aqui um outro elemento, vou chamar aqui de Magic, não, spoiler P, né? JS. Eu vou criar aqui, vou usar o mesmo padrão lá, export default class, spoiler paragraph extends. Agora, deixa eu diminuir aqui. Agora eu vou estender o HTML paragraph HTML element, certo? Que é o elemento de parágrafo. Qual é o elemento de parágrafo? É o P, certo? Então eu vou estender esse cara. Qual é a minha ideia? É criar um parágrafo onde o conteúdo ele fica escondido. Acho que alguém já deve ter visto isso lá no Telegram. O conteúdo fica escondido e aí quando a gente clicar ele mostra o conteúdo. E aí depois de um tempinho ele desaparece de novo. Não vai ficar tão bonito aqui quanto o do Telegram, certo? Mas a ideia vai ser captada. Então eu vou criar aqui o construtor padrão, chamar aqui o nosso super, tudo normal. Já vou vir aqui, ó, e vou dar um import no spoiler paragraph from spoiler P. Lembrar de colocar o JS, porque senão não funciona. Vou criar aqui um custom element, define, vou chamar aqui de spoiler P. Lembra que eu tenho que colocar o hífen. Vou dizer que a classe é essa aqui. E aí o terceiro parâmetro, como eu falei, eu vou usar o extends. E aqui eu vou estender o que? O parágrafo P, certo? Então lá em cima eu estendi o A aqui e vou estender o P. Pronto, agora já importei aqui. O bom aqui, agora como eu já importei aqui no meu índice, eu não preciso me preocupar em importar mais nada. Só preciso usar. Para usar, é igual a. Então eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui o P, certo? E vou colocar aqui alguma coisa. Conteúdo secreto, certo? Então eu quero que esse cara não apareça de cara aqui. Bom, primeiro eu preciso usar o meu elemento lá. Eu vou colocar aqui, para não cometer o mesmo erro, vou colocar aqui um log. Construir o parágrafo. Só para a gente ver que está chamando, né? Para não ter dúvidas. Então agora eu vou vir aqui, vou dizer que esse, vou copiar para não errar. Vou passar aqui por esse. E ó, chamou, certo? Show. Então eu sei que tá funcionando lá o nosso parágrafo. Vou colocar aqui mais texto. Vou colocar aqui, por exemplo, um spam. Clique para ver o conteúdo.
Tá. Já isso daí vai melhorar. Vamos lá pro nosso... Bom, a gente já está usando aqui. Agora vamos mexer aqui no nosso parágrafo, né? Então, primeiro eu vou, como sempre, eu vou fazer aqui o attach shadow. Vou dizer que é o mod open. Com isso, agora eu tenho acesso ao shadow root, certo? Então, eu vou fazer this.shadowroot. Eu vou escrever direto aqui. Eu poderia criar um template e tal, mas para ganhar tempo, eu vou escrever direto aqui. Vou criar aqui um NHTML. E vou colocar aqui um slot, certo? O que vai ser esse slot? Eu vou pegar o conteúdo que for adicionado dentro do meu... Faltou igual aqui, né? Dentro do meu P, ou seja, eu estou aqui dentro do contexto do parágrafo. Eu vou pegar o conteúdo que tiver lá e vou exibir aqui nesse slot. Eu vou tirar o slot só para você ver o que acontece se eu tirar, né? Então, se eu tirar aqui, ó, vai sumir o conteúdo. Agora eu vou voltar e voltou o conteúdo, ou seja, esse conteúdo aqui, ó, ele tá vindo para cá, para esse slot. E consequentemente também aqui pro meu Shadow Root. Agora é o seguinte, a gente vai estilizar esse componente. Como que nós vamos criar esse efeito? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma classe que eu vou adicionar para esse parágrafo, e aí quando tiver essa classe ele vai ter um determinado estilo e quando não tiver ele vai ter o padrão. Eu vou usar aqui o Connected Callback, que é um dos eventos ali do ciclo de vida do Web Components. E eu vou fazer o seguinte, para a gente testar, eu vou dar um this.add this.classlist.add. Vamos ver se está funcionando isso daqui, certo? Deixa eu abrir aqui. Ó, observe que a gente está tratando com esse P aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue adicionar uma classe para ele. Eu vou adicionar aqui a classe spoiler. Deu salvar. Ó, beleza, adicionou aqui a classe spoiler. Pronto. Agora eu vou estilizar essa classe spoiler. Fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma tag style. Lembra que a gente pode fazer isso porque esse cara aqui é um NHTML. E aí, como que eu faço para estilizar o meu próprio componente? Eu vou usar lá a pseudoclasse host, tá? Então, eu vou pegar aqui essa classe host e vou fazer o seguinte. Vou colocar que ela... Primeiro eu vou colocar que vai ser inline. Quero que fique inline, ou seja, fique na mesma linha ali. Eu tô mudando o comportamento padrão. Então vamos ver se dá certo. Quando eu salvar, ó, ele já veio para cá. Para não ficar ali no mesmo canto, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui um P. Ou melhor, vou colocar aqui uma div. E aí a div é um elemento de bloco. Então ele vai descer a linha. Posso colocar aqui um BRzinho só para ganhar tempo. Ops, não é aqui. Tá dando? Enfim. Bom. Tá aqui o conteúdo, certo? Então já estou colocando a minha classe. Agora vamos ver o que mais que a gente pode fazer. Vamos tratar agora com a nossa classe. Então eu vou usar aqui o mesmo host. Só que agora eu vou usar o conSeletor. Ou seja, eu quero só se tiver a classe spoiler, que é a classe que a gente adicionou lá embaixo.
E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o background color como gray. Eu vou colocar a fonte como transparente. E eu vou colocar o cursor para ser o pointer, né? Para quando coisar aqui virar, clicar, colocar em cima, virar a mãozinha, né? Vamos salvar. Ó, já deu certo, né? Então, ó, eu já tenho ali o comportamento padrão, né? Que é padrão não, né? O comportamento que a gente deseja, que é o conteúdo ficar oculto. Tá, mas oculto é interessante, mas eu quero ver, né? E aí para ver, eu quero quando eu clicar nele, eu quero ver o conteúdo. Então, vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Vamos usar eventos. Então, eu vou dar aqui um this.eventListener, vai ser o clique. E o que é que eu quero? Não vou pegar o evento, porque a gente não vai precisar de nada do evento. O bom e velho log aqui, para ver se está dando certo o clique, né? Então, vou aqui no console. Ó, tá dando certo o clique. Beleza, estamos no caminho certo. Agora, o que é que eu vou fazer? Se a classe spoiler estiver presente, eu quero tirar ela para o conteúdo aparecer. Então, vamos fazer o seguinte. Se a lista de classes ela contém a classe spoiler, o que é que eu vou fazer? Vou fazer alguma coisa. Se não, eu vou fazer outra coisa. O que é a coisa que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou remover, né? Então, eu vou dar um this.remove. Remove não, né? This.ClassList remove spoiler. E aí, se não tiver, eu vou adicionar, certo? Então, qual é a ideia? Quando eu clicar, ele vai tirar a classe spoiler, consequentemente o texto vai voltar a aparecer. Ele vai tirar todo esse CSS aqui. Se a classe não tiver presente, eu clicar, ele vai adicionar e vai esconder de novo. Bora ver. Ó, show de bola, né? Então, sumiu. Aliás, apareceu. Se eu clicar de novo, sumiu, né? Só precisa voltar aqui, ó. Vou colocar o cursor também aqui. Vou ficar o ponteirinho, né? Aliás, não, vou colocar não, porque a ideia é fazer outra coisa, certo? Vamos lá. Para finalizar, vamos fazer o seguinte. A gente vai remover a classe spoiler, mas a gente vai fazer o seguinte. Vamos setar um timeout aqui. Depois de 1 segundo e meio, eu vou adicionar de novo a classe. Ou seja, vai ficar aquele efeitozinho, né? Quando eu clicar, vai, é, vai sumir, vai aparecer. Quando eu esperar um tempinho, ele vai voltar. Salvei aqui, vamos ver se deu certo. Cliquei, volta, pá, certo? Cliquei, 1 segundo e meio depois ele volta a exibir, a esconder o conteúdo, certo? Então assim, com pouquíssimas linhas de código aqui a gente criou um elemento e aí a gente pôde mudar o comportamento só desse elemento, né? Então, por exemplo, aqui poderia ser um P também, né? Eu tinha colocado antes, mas poderia ser um P, sem problema, né? Só que aí o problema é que ele vai alterar o conteúdo que está dentro dele, né? Então, mesmo colocando inline lá, esse cara aqui teria precedência. Então, por isso que eu usei a div, certo? Mas é isso, bem tranquilinho. Então, só recapitulando. Cria o Web Component estendendo algum elemento específico. Então, a gente está estendendo aqui o parágrafo, a gente está estendendo aqui o anchor, que é o link.
exporta a classe, aí pode ser aqui Sport Default Class, fica a sua escolha. Você pode exportar lá embaixo, pode exportar aqui embaixo, export, confirme, pode exportar aqui, certo? Fica a sua escolha aí. Sim, eu tirei, né? Aí fica difícil, né? Export, default, pronto. Define o custom element, importando lá nossos elementos customizados. Coloca tudo aqui no índice, importa. Para usar, usa o atributo is dos elementos, certo? Todo elemento vai ter esse is. Então a gente já tinha usado o slot, né? Que é também um elemento novo aí para HTML5. E aí tem o is também. Belezinha? Então, para essa aula é isso. Mais uma vez aí, se gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho. E aí a gente se vê na próxima aula. A gente vai continuar ainda estudando o Web Components. A gente vai desenvolver aí outro Web Component só para fechar com tudo que a gente viu até aqui. E aí a gente encerra essa série. Valeu? Então até a próximo vídeo.